pessoal, tudo bem? Sou o Panelinha. Hoje eu vim aqui dar uma aula de vocês, uma matéria que eu acho muito legal, particularmente, que se chama Fisiologia. Bom, mas vocês podem estar estranhando esse nome, Fisiologia, parece com física, né? Mas não é bem muito isso. Eu vou explicar para vocês agora o que é Fisiologia. Bom, primeiramente, pessoal, gostaria que vocês pensassem o que significa esse nome, né? Se você puxar lá do grego, né? Físio vem de funcionamento ou explicação, e logos vem de estudo, ou seja, você vai estudar a física, né? Estudar o funcionamento. Mas funcionamento de quê? Bom, como a gente está na biologia, provavelmente vai ser sobre seres vivos. Então, é justamente isso. A fisiologia, ela vai estudar o funcionamento dos organismos vivos. O que significa? Que vão ser estudados nessa matéria funcionamentos de mecanismos físicos, mecanismos químicos dos seres vivos, ou seja, como que o corpo deles, né, a estrutura deles se comporta. Bom, ali embaixo eu coloquei alguns principais tipos de fisiologia, que é vegetal, bacteriana, fisiologia celular, mas a gente vai dar o foco aqui hoje é a fisiologia animal, beleza? Então, prosseguindo, a fisiologia animal, ela, principalmente a humana, busca explicar como que o nosso corpo ele é organizado. Então, para que a gente entenda o nosso corpo, a gente precisa de entender algo principal na biologia, que é como que a gente divide, entre aspas assim, os compartimentos do nosso corpo. E essa divisão, pessoal, ela é feita da seguinte maneira. Primeiro, nós temos a menor parte do organismo, que é a célula, beleza? E, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 30 trilhões de células no nosso corpo, é muita célula. Um conjunto de várias células vão formar nossos tecidos, show? E vários tecidos juntos formam órgãos, e vários órgãos juntos vão formar sistemas, beleza? E, por fim, um conjunto de vários sistemas vão formar um organismo inteiro, né? Então, aqui, pessoal, eu dei um pequeno exemplo para vocês, que é uma célula aqui, que nós temos nossa célula, que várias células vão formar aqui o nosso tecido. Esse daqui, no caso, é um tecido epitelial, beleza? Esse tecido, pessoal, você pode ver que cada, como se fosse tipo um bloquinho, né? Cada retângulo desse é uma célula, show? Então, várias células juntas vão formar um tecido, vários tecidos juntos vão formar um órgão, aqui no caso é o nosso estômago, show? E vários órgãos juntos, veja que o estômago está aqui, mas tem vários outros, né? Você tem a bile, você tem aqui o nosso fígado, aqui você tem o intestino. Vários órgãos juntos vão formar um sistema, aqui é o sistema digestório, show? E vários sistemas juntos, aqui você pode ver que o digestório está aqui no meio, mas vários sistemas juntos vão formar um organismo, né? Um ser vivo, né? O nosso corpo. Show de bola? Então, é basicamente isso a ideia por trás da organização do nosso corpo. Bom, prosseguindo então, pessoal, a gente tem vários tipos de tecidos. Aqui eu vou passar brevemente pelos mais comuns com vocês, que é o primeiro de todos, pessoal, é o tecido epitelial, que eu vou falar, que ele fala sobre o quê? O tecido epitelial, pessoal, a gente viu na slide passado, perdão, que é basicamente células muito unidas, certo? Que tem qual função, pessoal? Tem a função de proteger, revestir, impermeabilizar e isso tudo através das células que ficam muito unidas. Bom, pessoal, então quais são os principais exemplos de tecido epitelial que a gente pode ver? Como eu falei, no intestino, no interior do intestino, pessoal, você tem tecido ali epitelial que vai proteger o resto do organismo das coisas que ficam dentro do intestino, das substâncias dentro do intestino. No caso, por exemplo, do estômago também tem esse tecido. E o tecido epitelial do estômago, ele vai proteger justamente do ácido gástrico que tem ali dentro, certo? Então é muito importante para a proteção, como vocês podem ver, impermeabilização. Bom, como vocês podem imaginar, o ácido que está dentro do estômago, ele não pode vazar, né, pessoal? Assim como também na nossa pele, por exemplo. Se você toma chuva, você não pode deixar que a água entre para dentro do seu corpo, né? O tecido da epiderme é um tipo de tecido epitelial também, pessoal. Então, né, como você pode imaginar também, a pele também serve para proteger, né? Proteger contra micro-organismos, né? Não deixar nenhum tipo de vírus ou bactéria que encoste na pele e entre para dentro do nosso corpo, né? Impermeabilizar, como eu falei. E revestir também, né? No caso, a nossa pele reveste o nosso corpo pelo lado de fora, mas o tecido epitelial, por exemplo, dos órgãos do sistema digestório, ele vai revestir por dentro, né? Os nossos órgãos. Show de bola, pessoal? Então, um outro tipo de tecido, pessoal, é um tecido um pouco mais amplo, digamos assim. Ele tem muitos exemplos dele, que é o tecido conjuntivo. Como assim mais amplos? Esse tecido, pessoal, ele forma muitos tipos de tecidos diferentes, né? Então, como assim? Explicando melhor para vocês, você pode ver aqui 4 tipos muito comuns, que é tecido cartilaginoso, ou seja, nossas cartilagens, né? Cartilagem da orelha, cartilagem do nariz. Células do sangue, ou seja, o nosso tecido sanguíneo, ele é um tipo de tecido conjuntivo. O osso também é um tipo de tecido conjuntivo, bem como o tecido adiposo é um tecido conjuntivo.
E então você pode falar assim, pô, parece que não tem muito nada a ver, né? Tipo assim, o sangue, osso, gordura, tipo, o epitelial até que faz um sentido ali, né? Você ter o estômago, que é células juntas, né? Você tem a nossa pele, que as células também estão muito juntas. Porém, o tecido conjuntivo não parece ter uma relação. Bom, pessoal, como eu escrevi ali embaixo, qual que é a função do tecido conjuntivo? É sustentação, suporte, preenchimento e eu poderia adicionar aqui também nutrição, pessoal. Por quê? Bom, se for para pensar, o osso, a gordura e a cartilagem, né? O osso, o tecido adiposo, que é a gordura, e a cartilagem, elas realmente dão um preenchimento, dão sustentação, dão suporte, né? Mas e o sangue? Bom, pessoal, ele também dá preenchimento, porque ele preenche o interior das nossas veias e artérias. E também, pessoal, ele possui dentro dele muitos nutrientes que vão ser passados para outros tecidos. Ou seja, ele é um tecido ali que, ele não é o protagonista, né? Ele vai sempre acompanhar, sempre ajudar outros tipos de tecidos. Como assim? O sangue vai irrigar o resto do nosso corpo todo, levando nutrientes para o nosso corpo todo. E também, pessoal, a nossa pele, por exemplo, ela é um tecido avascularizado, ou seja, não possui sangue na nossa pele, né? Tanto que senão ela seria vermelha. O sangue ele está numa camada abaixo, que é a derme, né? Que ainda faz parte da pele, mas a camada superficial da pele, a epiderme, ou seja, o tecido epitelial, ela não possui vasos sanguíneos, pessoal. Então, como é que ela recebe nutrientes? Através dos nutrientes da derme. Então, a derme vai fornecer nutrientes para a epiderme que fica logo acima. Show de bola? Então, tecido conjuntivo são esses 4 exemplos aqui. Você tem também a derme, que você poderia colocar aqui junto. E, pessoal, alguns tipos de tecido conjuntivo, como por exemplo o cartilaginoso, possuem muito colágeno e também outros tipos possuem muitas fibras. Por quê? Justamente para dar sustentação e suporte e preencher os espaços vazios do nosso corpo, digamos assim. Porque entre um órgão e outro, precisa de tecido conjuntivo, porque senão eles ficariam soltos dentro do nosso corpo, né? Então, quando a gente corresse, por exemplo, eles iam ficar balançando muito lá dentro, né? Então, justamente serve para dar esse tipo de suporte. Bom, passando para o próximo, que é o tecido muscular. Esse tecido, pessoal, ele serve para movimentos, né? Tanto voluntário quanto movimentos involuntários. E também ele pode ser liso, que é para movimentos involuntários. Movimentos voluntários é estriado. E o coração, né, é o tecido muscular cardíaco, beleza? E o tecido nervoso, que é justamente o nosso cérebro ali, né? Nosso sistema nervoso possui muito desse tecido, né? Como vocês podem imaginar. Que ele serve para quê, pessoal? Serve para transmitir informações, sinais e memórias, né? Armazenar memórias através de eletricidade, pessoal. Então, é bem interessante, dentro do nosso corpo possui sim eletricidade, né? Que ela é conduzida, óbvio, né? Muito pouco, né? Eletricidade, né? Você não vai tomar um choque por causa do seu neurônio, mas ainda assim é eletricidade conduzida por essas células, os neurônios, e essas células, pessoal, servem principalmente para conduzir informação, né? Bom, show de bola. E aí, pessoal, vale lembrar que, voltando aqui então, acho que não deu para ler aqui, né, por conta da câmera, então vou tirar aqui rapidamente para deixar vocês lerem. Beleza. Então, voltando aqui, pessoal, antes de partir para os principais sistemas, vale lembrar que todos os nossos órgãos, todos não, mas a grande maioria, possui vários tipos de tecido, né? Por exemplo, o nosso estômago, ele possui tecido muscular, que é para fazer a contração, né, movimento peristáltico. Ele possui tecido conjuntivo, possui tecido epitelial, tecido nervoso também, para que quando você sinta alguma dor, né, o seu cérebro saiba que está acontecendo algo nele. Bem como todos os outros nossos órgãos, a grande maioria não é composto por um único tecido, pessoal. São vários tecidos ali juntos para formar o órgão. Então, os principais sistemas, né? Lembrando que sistemas não são formados por células soltas, não, são formados por órgãos que são formados por tecidos. Então, sistemas é o quê? Um conjunto de órgãos, beleza, pessoal? O primeiro é o digestório, que ele vai quebrar o alimento e absorver os nutrientes, né? Então, você tem ali o nosso trato intestinal, né? O trato intestinal, que ele serve como a porta de entrada, né? Pela boca e a porta de saída, lá pelo ânus, do nosso alimento, né? Então você tem a boca, você tem o esôfago, você tem o estômago, você tem o intestino e outros órgãos também que faz parte desse sistema digestório, mas que não estão compondo o trato intestinal, né, que são alguns órgãos tipo auxiliares, né, o fígado, a bile, o pâncreas. Esses órgãos também são importantes para liberar substâncias que vão ajudar a gente a absorver todos os nutrientes que a gente precisa, beleza, pessoal? Então, o próximo, pessoal, é o sistema respiratório. O sistema respiratório, pessoal, ele é muito conhecido, né? É basicamente o nosso pulmão, as vias aéreas, os nossos brônquios. Então, é o sistema que a gente usa para fazer trocas gasosas. Como assim, pessoal? O O2, o oxigênio que a gente precisa para viver, né? Então, a gente recebe ele pelo nariz. E o oxigênio, e o CO2, pessoal, o gás carbônico, que é nocivo para a gente vai eliminar também pelo sistema respiratório, né? Então entra oxigênio e sai CO2, beleza?
Então, vamos fazer as trocas gasosas, que a gente chama, né? Que são fundamentais para o nosso corpo. Bom, próximos sistemas, pessoal. Você tem o sistema circulatório, que vai fazer a circulação, né? O transporte de calor. Como assim calor, né? Seu sangue, ele é quente, né? Então, quando você está com frio no pé, por exemplo, o seu sangue vai ser bombeado para esquentar o seu pé, né? E também, quando você está com muito calor, seu sangue vai ser bombeado para as extremidades. Para quê? Para o calor conseguir sair do seu corpo, né? Então, o calor vai ir para os dedos, né? Para conseguir sair, vai ir para os pés, né? Para as pernas, para conseguir expulsar o calor também, né? Quando for necessário, quando estiver muito quente. Vai transmitir também nutrientes, transportar gases, como o A2 e O2, né? E várias outras coisas também, né? Células, né? Um próximo sistema, que é muito importante, sistema nervoso, pessoal. Ele é, bom, dito principalmente pelo nosso cérebro, né? Esse grande órgão aqui, fantástico, que vai fazer tomada de decisão, vai fazer raciocínios lógicos, né, pra gente, vai coordenar os outros sistemas, né? Então, quando você quer se mexer, né, quem toma essa decisão, né, de coordenar seus músculos é justamente o cérebro. Vai armazenar memória e também aqui, pessoal, poderia adicionar que vai, aqui, pessoal, também poderia falar que vai perceber o mundo através do quê? Através dos sentidos, né? Ou seja, visão, paladar, olfato, tato, são coisas que são percebidas pelo nosso sistema nervoso, beleza? Então, partindo para o próximo, a gente tem o sistema endócrino, que é o mensageiro químico, que são basicamente os hormônios, né? Substâncias químicas dentro do nosso corpo que vão transmitir informações. Como assim? Se você está com sede, o seu estômago vai transmitir um sinal hormonal para o seu cérebro, que vai interpretar isso e vai ver, opa, a gente está precisando de beber água, beleza? Se você está com fome, seu sistema digestório vai transmitir uma informação hormonal para o seu cérebro para alertar ele que você precisa de comer, beleza? Além disso, pessoal, você também tem hormônios sexuais, né? Hormônios de adrenalina, que servem para a situação de luta ou fuga. Então, é uma forma de transmitir informações, porém não de uma maneira elétrica, mas sim de uma maneira química. Então, pessoal, eu gosto sempre de pensar que os hormônios, eles são uma maneira mais demorada, tanto de aparecer quanto de sumir. Como assim? O cérebro, pessoal, você faz contas rápidas ali, você tem informações muito rápidas, né? Coisas de segundos ali que o cérebro trabalha. Os hormônios não, pessoal. Quando você se estressa, por exemplo, né, cortisol, você pode demorar muito tempo para se estressar, pode demorar horas para se estressar, porém também você pode demorar horas para se desestressar, né? Então o hormônio, pessoal, ele é um tipo de comunicação mais lenta, né? Ela demora para acontecer e demora para acabar. Enquanto a comunicação, a informação do sistema nervoso é uma comunicação muito mais rápida. Beleza, pessoal? Então você tem vários tipos de hormônio, né? Adrenalina, cortisol, serotonina, que cada um vai estar relacionado a uma informação específica, né? Uma informação de medo, uma informação de estresse, uma informação de amor, né? Ocitocina ali. Então, o próximo, pessoal, é justamente o sistema urinário, que ele vai retirar as impurezas do sangue aqui embaixo, através do que, pessoal? Através da nossa urina, né? Como vocês podem imaginar. Essas impurezas, pessoal, elas têm um nome bonitinho, né? Que são resíduos metabólicos. Faltou um S aqui, né? Resíduos metabólicos. Então, pessoal, são substâncias tóxicas para o nosso corpo que têm que ser eliminadas de alguma forma, né? E a forma é justamente pela nossa urina, né? Então, quais são os órgãos principais aqui, né? A gente tem os rins, né? A gente tem a bexiga ali embaixo, que serve justamente para expulsar essas coisas ruins para o nosso corpo, beleza? Que acaba sendo produzido naturalmente, né? Bom, outros sistemas que também são muito importantes, que eu vou passar um pouco mais rapidamente, para não alongar muita aula, que é o sistema locomotor, que é responsável pelo movimento, pela nossa locomoção e proteção também, né? Para proteger a gente de impactos, né? O sistema, então, qual é o sistema locomotor? Né? A gente tem ossos e músculos aqui, né? O sistema sensorial, pessoal, que é uma parte do sistema nervoso. Ele compõe o sistema nervoso, que é responsável por coletar informações do ambiente, né? Perceber o ambiente, né? Através de estímulos químicos ou físicos. Como assim? Químico poderia ser, por exemplo, o cheiro, né? Que são gases. Você também tem estímulo químico, pessoal. O gosto, né? O paladar, porque o gosto é de substâncias químicas que reagem com a nossa língua. Né? E estímulos físicos, pessoal, é a luz, que a gente enxerga através da visão. Também toques, né? Que são estímulos mecânicos. Como assim mecânicos? Né? Alguém vai lá e encosta em você, né? Algo físico, pessoal. Não é nenhum tipo de substância, beleza? E estímulos químicos são substâncias, né? Cheiro, o próprio sabor, né? E aqui também poderia colocar o som, né? Que também é algo físico, beleza, pessoal? Bom, partindo para o próximo aqui,
A gente tem também o sistema reprodutor, que serve para reproduzir a espécie, né? O sistema imunológico, que serve para defender o organismo de quê? De patógenos, né? Então, você tem várias células responsáveis por isso, né? Para defender o organismo de patógenos. Então, pessoal, passando para o próximo slide, a gente vê aqui que os sistemas e órgãos estão interligados. Como assim, pessoal? Não tem como um organismo viver sem um dos sistemas. Ele pode até mesmo viver, mas de maneira prejudicada, né? Se você tirar um rim seu, você vai precisar de fazer, dependendo da situação do seu outro rim, hemodiálise, pessoal. Que é justamente o papel que o rim faz, né? De filtrar o sangue. O cérebro também, pessoal, se você sofrer alguma lesão no cérebro, você vai ter também sérios danos na sua vida, né? Você não vai conseguir ter a mesma vida de antigamente. Existe um caso muito interessante, pessoal, de um cara chamado Phineas Gage, né? Que ele sofreu uma lesão no cérebro, né? Um pedaço de aço atravessou o cérebro dele aqui pelo olho e ele continuou vivo, pessoal. Aí você fala assim, pô, o cérebro não é algo tão importante assim? Só que a parte do cérebro que atravessou, o córtex pré-frontal, ele é responsável, pessoal, por decisões lógicas. Então, ele parou de ter raciocínio lógico, esse cara. Ele começou a viver de uma maneira quase que animalesca ali, né? Ele era impulsivo, ele não conseguia pensar muito bem nas suas atitudes. Então, pessoal, a gente pode sim viver sem partes dos nossos órgãos, né? Mas a gente vai ter sérias consequências, né? Então, pessoal, aqui eu citei alguns exemplos, como por exemplo, o sistema urinário, ele retira substâncias do sangue, que está relacionado ao sistema circulatório. O sistema circulatório, pessoal, ele transporta o quê? Hormônios, transporta nutrientes, transporta gás carbônico e oxigênio, que são coisas de outros sistemas também, pessoal. Então, um sistema depende do outro, né? Eles estão interligados. Eu poderia colocar aqui também que transporta células de defesa, né, do sistema imune. Beleza, pessoal? E um outro exemplo aqui, que é o sistema endócrino, ele produz hormônios que alteram tomadas de decisão, né? Então, você está estressado, você está com raiva, você vai ter muito cortisol, vai tomar decisões, digamos assim, mais impulsivas, né? E também aumenta ou diminui a produção de urina, pessoal. Como assim? Existe um hormônio chamado hormônio antidiurético, que ele inibe a produção de urina, beleza? Ele vai diminuir a produção de urina. E olha só que interessante, se você beber álcool em excesso, pessoal, você vai ter uma diminuição desse hormônio, ou seja, você vai parar de diminuir a produção de urina. Como assim? Meio confuso, né? No fim, você vai produzir muita urina. Se você tomar muita cerveja, muito álcool, você vai produzir muita urina. Você pode, inclusive, ter uma desidratação por conta disso, pessoal. Beleza? E também, o sistema endócrino, ele consegue aumentar ou diminuir a circulação do sangue também, né, pessoal? Se você está muito agitado ali, você vai ter muita adrenalina, você vai aumentar a sua circulação, vai aumentar seu batimento cardíaco. Se você está mais relaxado, você está ali com muita serotonina, né? Você vai ter uma diminuição, um acalmamento ali do seu batimento cardíaco. Beleza, pessoal? Então, passando para o próximo, você tem, pessoal, um conceito muito importante chamado de homeostase. O que é esse conceito, pessoal? Ele é um conceito que ele busca, pessoal, manter em equilíbrio, manter constante algumas condições do corpo. Como assim condições, pessoal? Condições essenciais para a vida, né? Como assim? Bom, o principal exemplo, pessoal, é a temperatura, né? Se você está com o corpo muito aquecido, pessoal, você pode morrer, né? Seu corpo vai entrar em superaquecimento, suas proteínas vão desnaturar, você vai derreter praticamente. Se você tiver muito frio, pessoal, você vai congelar de frio, né? Então, seu corpo não pode ficar nem muito quente nem muito frio. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a temperatura do corpo média é 36,5 graus Celsius, mas ela não pode passar muito de 41 e nem diminuir muito abaixo de 35, pessoal. Senão você vai ter uma hipotermia ou então superaquecimento, beleza, pessoal? Então, como assim vai manter constante essa condição? Como assim nosso corpo mantém constante nossa temperatura? Mantém equilibrado. Lembra sempre, pessoal, que é relativamente. Como assim? Beleza, você pode às vezes estar um pouco mais frio, você pode de vez em quando estar um pouco mais quente, né? Mas uma média ali, pessoal, você sempre vai tentar girar em torno de 36 graus,5, pessoal. Então, de manhã, por exemplo, quando você acorda, seu corpo está mais frio. À noite, quando chega a noite, pessoal, seu corpo vai estar mais quente, né? Você se aqueceu durante o dia. Mas é normalmente em volta disso. Outra coisa importante também, pessoal, e que isso daqui não depende do ambiente. Ou seja, não está relacionado, pessoal, com o ambiente. Como assim? Se o ambiente estiver muito gelado, né? Então tem uma separação aqui muito clara, né? Não tem essa relação aqui, pessoal, uma separação muito clara. Se o ambiente está muito gelado, pessoal, seu corpo não pode ficar muito gelado também. Seu corpo vai ter que ficar mais quente, beleza? Que o ambiente. Se o ambiente está muito quente, seu corpo tem que dar um jeito de se esfriar. Então, é o que eu falei aqui, ó. Se o corpo esquenta, pessoal, você vai suar, você vai aumentar o batimento cardíaco para expulsar o calor através do sangue, né, das extremidades do corpo. E se o corpo esfriar, pessoal? Se o corpo esfriar, seu corpo vai começar a tremer. Para quê? Você treme como se estivesse se exercitando, né, liberando calor.
Os pelos também se arrepiam, né? Para quê, pessoal? Para que o calor que está em cima da sua pele, ele seja conservado, beleza? O ar que está aqui em cima, que é um ar um pouco mais quente, né? Que é como se fosse um cobertor, só que de ar, né? Esse ar, pessoal, ele fique preso aqui perto do seu corpo, beleza? Por isso que seus pelos se arrepiam. Um outro exemplo, pessoal, se você bebeu pouca água, sua urina vai sair mais concentrada, ou seja, mais amarelada. Não está dando para vocês enxergarem aqui, pessoal? Então vou colocar aqui. Quando você bebe pouca água, sua urina sai mais concentrada, mais amarelada. Para quê, pessoal? Para você não perder muita água na urina, né? Como assim? Você não desidratar. Então, pessoal, se você bebe muita água, sua urina vai sair mais clara, né? Por quê? Para você eliminar a água. Tudo isso para quê, pessoal? Para manter constante a quantidade de água dentro do seu corpo, né? Você não pode nem perder muita água, né? Para não perder muita água, nem você pode ficar com água em excesso no corpo, né? Então, sua urina é uma forma de controlar quanto de água você tem dentro do seu corpo, beleza? Então, dentro da homeostase, você tem duas coisas conhecidas como feedback positivo e feedback negativo. Feedback negativo, pessoal, ele vai parar alguma coisa. Como assim parar alguma coisa? Vamos supor que sua temperatura aumentou. Ou seja, você vai parar esse aumento de temperatura. Para isso, você vai produzir suor. E é o mais comum, pessoal. Se a sua temperatura diminuir, também vai acontecer o contrário, né? Você vai parar a diminuição de temperatura. Então, isso é feedback negativo, pessoal. São respostas do corpo, né, medidas de controle, que vão servir justamente para parar alguma coisa. Ou seja, se você está estressado, seu corpo vai parar o estresse, vai dar um feedback negativo. Se você está muito cansado, seu corpo vai te deixar com sono. Para quê? Para você conseguir dormir e diminuir esse cansaço, beleza? E o que seria o feedback positivo, pessoal? O feedback positivo, ao contrário, ele é menos comum. Mas ele serve para aumentar alguma coisa dentro do seu corpo. Como assim aumentar alguma coisa, né? Você não quer sempre voltar para o equilíbrio, né? Não muito, pessoal. Por exemplo, às vezes você tem uma hemorragia, você se corta, e nesse caso, pessoal, começa a sair muito sangue, certo? Então você tem que parar o mais rápido possível aquele sangramento. Aí você pode pensar assim, um feedback negativo. Sim, de certa forma em relação ao sangue. Porém, vamos ver o que acontece com as plaquetas, pessoal. As plaquetas, elas conseguem chamar outras plaquetas, elas conseguem chamar mais plaquetas para aumentar a coagulação, né? Coagulação que seria o estancamento do sangue, né? Tipo quando gera uma casca assim de machucado, né? Isso é a coagulação, é você parar de sangrar. Então as plaquetas chamam outras plaquetas, ou seja, aumenta o número de plaquetas. Para quê? Para parar a coagulação, pessoal. Beleza? Esse tipo aqui, pessoal, ele é bem mais raro de acontecer, tá? O feedback positivo. Normalmente é o feedback negativo. Por quê? Normalmente você não se corta, né? No mundo ideal. Então você não precisa de ter muitas plaquetas no lugar. Se tem muitas plaquetas no lugar, mas você não tem nenhum corte, não tem por que ter cada vez mais plaquetas. Então, ele vai tentar manter a quantidade de plaquetas estável, né? Feedback negativo. Beleza, pessoal? Agora, passando para um conceito aqui muito legal, que é a alostase, pessoal. A alostase, ela serve para quê? Ela serve para voltar à condição de homeostase. Ou seja, é quando o seu corpo está tão estressado, pessoal, que você não está mais na homeostase. Então, eu fiz um desenho aqui, pessoal. Imagine que a homeostase é uma região aqui, é um círculo. Se você está em qualquer ponto aqui dentro, pessoal, você está tranquilo, você está em equilíbrio, digamos assim, né, em relação ao ambiente. Né? Mas lá fora está muito quente. Mas se você estiver aqui dentro, seu corpo vai estar aquecido. Beleza, pessoal? Mas vamos supor que você é uma pessoa sedentária, igual esse exemplo aqui, e você decide praticar esporte. Bom, acontece, pessoal, que o seu corpo vai começar a esquentar muito, seu corpo vai começar a sentir dor, e você vai para uma região de estresse, você vai para uma região de desconforto, que é a região alostática, né? A região da alostase, pessoal. Então, o desequilíbrio, o desconforto, o estresse, pessoal, é uma região alostática, beleza? Que fica em volta da região homeostática. Então, seu corpo, quando você vem para cá, seu corpo fica falando, para de correr, vai tentar te desanimar. Para quê, pessoal? Para voltar para essa região aqui, que é a região tranquila, né? Região estável. Então, pessoal, porém, se você treinar muito, se você é uma pessoa sedentária e treinar muito, você vai ver que sua região homeostática ela consegue aumentar, pessoal. Isso é muito legal. Por quê? Aumentando a região homeostática, você consegue correr mais. Né? Se você estiver estudando, por exemplo, você consegue ficar mais inteligente. E vai ser cada vez mais difícil você se cansar. Ou seja, é cada vez mais difícil você ficar cansado, né? Ou seja, você vir para a região alostática. Então, pessoal, o ideal seria o quê? Seria, às vezes, ir para a região alostática e voltar rapidamente. Para quê? Para você não se machucar, né? Muito tempo na região alostática pode te deixar lesionado ou doente, né? Que é o que a gente chama de sobrecarga alostática, pessoal. Então, quanto mais você treina, aqui com treino, você consegue aumentar essa região homeostática, pessoal. Ou seja, você fica mais forte.
né? Você consegue levantar mais peso, você consegue correr mais, você consegue estudar por mais tempo, pessoal. E isso acontece com o quê? Com treino, com estudo, com dedicação, consegue aumentar a sua região homeostática e fica cada vez mais difícil, pessoal, você ficar cansado, né? E quando você fica cansado, pessoal, e logo depois retorna para a região homeostática, acontece o quê? Acontece isso daqui. Quando você fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando aqui, fica treinando muito, pessoal, você aumenta a região homeostática, fica mais forte, pessoal. Cada vez mais difícil, fica cansado. Sua região de conforto é cada vez maior. Entendeu, pessoal? Então, agora passando para um pequeno exercício aqui. O texto é bem longo, para não alongar muito a aula, pessoal, eu vou resumir aqui, beleza? Então, o texto fala sobre coisas benéficas para a gente, como, por exemplo, se você quiser pausar para ler o texto completamente, mas o sol eleva a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que regula o humor, o sono, o ritmo cardíaco. Bactérias benignas, pessoal, que vivem no solo, vão auxiliar o combate de inflamações, por exemplo. Além disso, tomar ar livre, passeio ao ar livre, vai aumentar a síntese de vitamina D, certo? Então, isso que ele chamou de sustentabilidade, pessoal. Bom, vamos lá. É correto afirmar que, de acordo com o texto... Bom, pessoal, as bactérias vão produzir serotonina? Não, né? A gente viu que é o sistema endócrino que produz serotonina, né? São órgãos que produzem isso, não são bactérias. E vai diminuir a síntese de vitamina D? Não é isso que o texto fala, pessoal. Vitamina D está relacionada com passeio ao ar livre, beleza? Então, próxima coisa. O nível elevado do hormônio cortisol estimula a memória. Bom, nível elevado, né? Lembra que eu falei, pessoal? Com muita carga, você pode se machucar, você pode se lesionar ou ficar doente. Então, nível elevado de cortisol, que seria estresse, às vezes não é muito bom, pessoal. Então, vamos ver no texto, ele fala que o hormônio do estresse, o cortisol, ele é nocivo ao hipocampo, que está relacionado às memórias, pessoal. Então, nível elevado de cortisol não estimula a memória, pessoal. Nível elevado, hein? Bom, próxima coisa. Os altos níveis de estresse estão associados a baixas taxas do hormônio cortisol. Não, né? O hormônio cortisol está relacionado com estresse. Então, muito estresse e muito cortisol. Está errado também. Ao tomar sol, prejudica o sistema imunológico, tornando o organismo mais propenso a infecções. Não, né? Tomar sol, ele fala que passeio ao ar livre, ele ajuda a resposta imune, ajuda o sistema imunológico, né? Então, isso daqui está errado também. Falta de luz solar pode levar a perda de apetite, né? É o que sobrou, né, pessoal? Então, vai ser justamente a letra E, né? Falta de luz solar pode levar a apetite, mau humor, dificuldade para dormir. Esse é um texto, pessoal, bem interessante, fala bastante coisa aqui sobre os nossos sistemas, né? Como sistema imune, sistema hormonal, né? Sistema endócrino, sistema nervoso, sistema digestório. Então, pessoal, é muito legal também no texto que ele fala que níveis controlados de estresse estimulam a formação de conexões de neurônios, o que facilita o aprendizado. O que são níveis controlados de estresse, pessoal? É você ir e voltar na zona alostática de vez em quando, né? Você não ficar muito tempo lá, você vai e volta, né? Ficar algum tempo pode te deixar mais forte, mais inteligente, que é justamente o treino, pessoal, o treino contínuo, né? Mas não ao ponto de ficar doente, né? Muito cortisol vai te deixar lesionado, vai te deixar estressado, vai te deixar doente. Beleza, pessoal? Então, basicamente, nossa aula de hoje foi essa. Muito obrigado pela atenção, ótimos estudos, pessoal. E isso, bora, Cadinho.